Como é que estão esses estudos aí? Curtiram bastante a Maratona 1 e a Maratona 2 aqui do nosso Enem? Aqui no espaço geográfico do Geografando com o Profão. Galerinha, como a gente combinou, nós vamos estudar hoje a Maratona número 3, que corresponde aos exercícios, às questões do Enem de 2013. Certo? São 13 questões que vai dar para a gente curtir bastante, estudar com muita calma e você analisar as características do nível de cobrança dessa nova banca que programou e está executando a prova do Enem agora para o ano de 2014. Chance? Presta atenção que nós vamos ter alguns exercícios que são muito parecidos, ou então pelo menos o conteúdo é igual a alguns Enems aí que nós estudamos na Maratona 2, na Maratona 1. Tchãozinho, vamos começar a trabalhar. Para você que está chegando agora, meu nome é Luiz Gustavo. Nós temos a Maratona 1, Maratona 2 e aqui no espaço Geografando com o Profão você encontra também aulas Chance de Geografia Física, Geografia Humana, Geografia Política e Atualidades. Tranquilex? Vamos começar a trabalhar? Então, Enem 2013, nós vamos destrinchar aula e estudos. Vem comigo? Vamos começar então? Tá um calor, hein? Falar em calor, lembra do Enem anterior que a gente estudou, a maratona que a gente estudou, destrinchou sobre o El Niño? É exatamente isso que nós estamos começando a passar aqui. Os fenômenos do El Niño estão começando a agir aqui no território brasileiro. Então dá uma olhadinha na maratona anterior lá, que, se eu não me engano, o primeiro exercício nós falamos sobre a questão do El Niño. Então, vamos lá. Enem 2013, primeiro exercício. Seja bem-vindo aí. Vamos começar a trabalhar. Tá aqui, ó. Então, a travessia das veredas sertanejas é mais exaustiva que a de uma estepe nua. Nesta, ao menos, o viajante tem o desafogo de um horizonte largo e a perspectiva das planas francas. Olha que coisa linda, hein? Ao passo que a outra o afoga, abrevia-lhe o olhar, agride-o, estonteia-o, enlaça-o na trama espinescente e não o atrai. Nossa Senhora, hein? O texto muito chance, elaborado, tem que ler com calma. Continuemos. Bom, repousa-o com as folhas urticantes, com o espinho, com os gravetos estalados em lanças, desdobrando-se-lhe na frente léguas e léguas, imutável no aspecto desolado, árvores sem folhas, de galhos estorcidos e secos, revoltos, entrecruzados, apontando rijamente no espaço ou estirando-se flexuosos pelo solo, lembrando um bracejar imenso de tortura da flora agonizante. Olha lá. Os sertões, Euclides da Cunha, lindo, hein? Bom, os elementos da paisagem descritos no texto correspondem a aspectos biogeográficos presentes na, olha lá, composição de vegetação xerófila, florestas latifoliadas, mata de grande porte, adaptação a elevada salinidade, e esse termo aqui, pessoal, homogeneização da cobertura perennifólia. Olha só quantos termos chance que nós vamos estudar aqui. A resposta eu tenho certeza que você já sabe. Se você não sabe, é hora de aprender. Dá um look. Nós estamos falando da composição vegetativa da xerófila.
Dá um look aqui. Xerófila. Vive em ambientes com muito pouca umidade. Xerófilas. Olha aqui ó, as características. Né? Pouca umidade. Então é o tipo de vegetação que é adaptado a um clima mais seco, com pouca umidade. O exercício também falou das latifoliadas, tipo de vegetação que apresenta as folhas largas e grandes e vivem em regiões quentes e úmidas. Pessoal, as latifoliadas são são largas, grandes, porque ela tem que fazer o processo de evapotranspiração. Desculpa aí, mano, esse calor está me deixando doidão. Evapotranspiração o mais rápido possível, porque ela está numa região muito úmida. Então, o processo de absorver a água, pegar seus nutrientes e depois fazer a evapotranspiração, o processo tem que ser rápido. Guardou? Latifoliada, exemplo, floresta amazônica. Chance. Beleza. Vamos ver, vamos continuar aqui. O exercício também falou das halófilas, né? Porque ele falou de vegetação que está adaptada a águas salinas. Um manguezal é uma halófila, típicas de áreas litorâneas, vivem em meio salino. Esse é o termo que o exercício utilizou aí para a gente. Depois, perennifólias. As formações perennifólias são aquelas cujos vegetais não perdem as folhas durante o período de estio. Ou seja, essa é uma região que existe a vegetação perennifólia. Elas sempre estão verdes, sempre estão cheias, certo? Ora, essa é a característica. Mesmo se diminuir o volume de chuva aqui no período de estio, ou seja, de estiagem, que cai um pouco o volume de chuva, a vegetação se mantém verdinha aqui, cheia, ó, totalmente fechada aqui. Tranquilex? Beleza pura? Agora, como nas outras maratonas, nós temos aqui o comentário das nossas respostas. Tchanzinho, vamos para o exercício 2, que vai ser tchans também. O exercício 2 nos apresenta aqui, ó, uma tabela, um gráfico da taxa de fecundidade total do Brasil no período dos anos 40 até 2010. Então, 6,16 era a taxa de fecundidade do Brasil em 1940. Olha a fonte aqui, IBGE, certo? Então, taxa de fecundidade, tranquilo. Agora, olha aqui, ó. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Nós estamos estudando sobre a população, crescimento, tanto populacional como vegetativo. Então, olha aqui, ó, olha como a taxa de fecundidade ela teve um declínio considerável, ó, de 6,16 para 1,9, 1,90. Então, aqui, ó, com esse decréscimo, esse declínio, o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Está lá, ó, redução do crescimento vegetativo. Chance? Vamos rever esses conceitos para entender melhor o exercício? Então anota aí se você precisar. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade consiste em uma estimativa, olha que importante isso, é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. Nesse sentido, esse indicador expressa a condição reprodutiva média das mulheres de um determinado local, sendo um dado importantíssimo para a análise da dinâmica demográfica. Galera, você entendeu isso? Vamos purificar, vamos melhorar este conceito. A ideia é que você tenha a quantidade de tchutchuquinhas, de bebezinhos que nasceram durante o ano, e você vai relacionar essa quantidade de babies
com a quantidade de mulheres que nós temos, por exemplo, no território brasileiro, que estão no período de fecundidade, ou seja, o período em que a mulher consegue engravidar. Ela está no seu período ainda, o seu ciclo de ovulação não terminou, a menopausa não chegou, ou seja, a gente vira em torno da quantidade de mulheres entre 16 até 40, 45 anos, dependendo aí como o IBGE ou outro órgão vai trabalhar, pode ser até uns 45 anos. Tudo bem? Então o raciocínio que eu quero que você entenda é o seguinte: é a quantidade de babies que cada mulher pode ter em uma determinada região, mas são as mulheres que ainda têm condições físicas de ter um bebê. Tranquilo? Beleza? Então a taxa de fecundidade, você pega a quantidade de babies e divide pela quantidade de mulheres ainda no período de ovulação, que não fechou por completo o seu ciclo. Aí você imagina o seguinte: se a taxa de fecundidade é grande, isso nos indica o quê? Um aumento populacional. Isso vai implicar também na taxa de natalidade, que vai implicar no crescimento vegetativo, que por último vai contribuir para o crescimento populacional de uma região, de uma cidade, de um estado, de um país. Chance? Olha aqui, acompanha comigo aqui. Então, a taxa de fecundidade, ela contribui com a taxa de natalidade, certo? Se você tem um país que tem a taxa de fertilidade grande, o resultado está implicando na taxa de natalidade. Se você relacionar a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, ou seja, quantas pessoas nasceram em um ano em um determinado país ou região, e fizer as contas da relação, diminuir a taxa de mortalidade, isso vai te dar o quê? O crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo. Pode acontecer do crescimento vegetativo ser positivo, ou seja, nasceram mais pessoas do que morreram, e pode ser negativo. Países da Alemanha já estão aí pelo menos há 10 anos com grandes problemas com o crescimento vegetativo. A Alemanha, por exemplo, é um país que tem um crescimento vegetativo negativo. Ele vai ter que se utilizar do processo imigratório, né? Fazer o processo de migração relacionado à imigração de pessoas, né? De outros países, vai atrair pessoas, porque em questão de 20 anos a Alemanha vai ter um grande problema econômico, mão de obra e centro consumidor. Entendeu a jogada? Então o crescimento vegetativo ele pode ser positivo e negativo. Ele está relacionado, você tem que fazer a relação, ele está vinculado, melhor dizendo, com a relação taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E a taxa de natalidade está relacionada com a taxa de fecundidade. E para a gente encerrar esse assunto, se liga aqui, ó. Crescimento vegetativo é diferente de crescimento populacional de um país, por exemplo, pode ser de uma região. Olha lá. O crescimento populacional de uma determinada região, município, estado ou país está relacionado com dois fatores importantes. O primeiro é o crescimento vegetativo que a gente acabou de estudar. Um país pode ter o crescimento populacional se ele tiver o crescimento vegetativo positivo. Nasceu mais do que morreu. Se nasceu mais, é porque a taxa de fecundidade também cresceu. Tudo bem? Ou então, o crescimento populacional pode se dar pelos processos migratórios. Migração, imigração, emigração. Lembra desses conceitos? Migração dentro de um próprio país, você pode chamá-lo de processo migratório. O paulista que sai do estado ou sai da cidade de São Paulo vai morar em Goiânia, vai morar em Brasília, vai morar em Porto Alegre, certo? Você está fazendo um processo migratório. O imigrante
é quando, por exemplo, o italiano chega aqui no Brasil, a gente fala, pô, esse aí é o imigrante italiano. Apesar que nós também podemos utilizar, vamos supor que você seja aí de Porto Alegre, que você seja de Recife, ó, minha terra arrepiou agora. Se você seja de Recife, aí você fala assim, ó, está chegando aqui um imigrante paulista. Então nós podemos utilizar esse termo tanto internamente quanto externamente, quando a gente chama de o imigrante italiano. Ele veio fixar a sua moradia, veio morar aqui, viver aqui. Chance? E o imigrante? Vamos dar o exemplo? Aqueles descendentes Nisei, Sansei, que saem do Brasil e vão trabalhar no Japão. Nós aqui no Brasil, ou vamos chamá-los de emigrantes, porque eles estão saindo do território brasileiro e indo morar lá no Japão. Como é que os japoneses vão chamar os brasileiros? De imigrantes brasileiros, certo? Aquela galera que sai de São Paulo e vai viver, por exemplo, no Mato Grosso, a gente vai chamar a galera paulista de, os emigrantes estão indo embora para o Mato Grosso. Também podemos utilizar esses termos. Então, esse deslocamento, esses processos migratórios fazem com que uma determinada região, um município ou um país tenha o seu crescimento populacional ou o seu decréscimo, ou seja, você está perdendo uma quantidade populacional. Chance, tranquilo, taxa de fecundidade, tranquilex. Então vamos para o próximo exercício. Antes, dá uma lida aqui no nosso gabarito. Olha lá, muito chance aqui, viu? Vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós temos dois mapas do Brasil. Distribuição espacial atual da população brasileira. Aqui nós temos os indicadores, né? E aqui a distribuição populacional. Olha como a população brasileira está mais concentrada nas regiões próximas do litoral brasileiro, certo? Planalto Atlântico, olha essa região como ela está inchada, volumosa, populosa, né? Olha essa região. Indo para o interior, a população diminui, apesar de nós termos alguns núcleos isolados que têm crescido muito, ou por conta da agroindústria, da indústria, certo? Muitos crescimentos. Bom, aqui nós temos os conflitos em terras indígenas, seja a questão da observação da própria terra indígena, garimpeiros e madeireiros que invadem terras para fazer esses processos econômicos, e fazendeiros, poceiros e pressão de políticos locais para tomarem terra de índios, conforme está aqui mencionado nesse nosso mapa. Então, nós temos aqui a população que de cara você já consegue analisar o processo urbanístico do Brasil, onde nós temos as concentrações urbanísticas, e os conflitos de terra, que a gente sabe que aqui no Brasil o problema é muito grande. Então vamos ver o que o exercício está pedindo aqui. Os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Dá uma olhadinha no mapa novamente aí, tá? Bom, nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela, olha lá, concentração histórica da urbanização. Ou seja, pessoal, o que o exercício está querendo dizer para a gente aqui, vamos voltar lá no mapa, é que aonde nós encontramos historicamente aqui um processo maior de urbanização pela concentração populacional, nós vamos ter menores conflitos de terras vinculados às terras indígenas. Parece lógico, né? Onde você tem maior concentração de urbanização,
você tem menor concentração indígena, eles já foram expulsos de lá, já foram até mortos em suas próprias terras. Então, a relação parece lógica, porque dá uma olhadinha nos dois mapas aqui, acompanha o raciocínio comigo, que é muito chance. Olha aqui, ó. Você indo para o interior, a concentração populacional que gera o processo de urbanização é menor. E aí você encontra maior concentração de conflitos em terras indígenas. E chance, olha lá, dá uma olhada aqui, dá uma lida em tudo aquilo que a gente papeou aqui, mas parece lógico. Tranquilex? Olha, gosto muito de estar aqui com vocês. Muito, muito, muito. Adoro fazer o Geografando com o Profão. Espero que esteja ajudando vocês aí. Vamos continuar, vamos para o exercício 4. 4. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população. Olha, nós estamos falando de urbanização novamente, hein? Bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver neste espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequências a expansão das áreas periféricas pelo ou pela, olha lá, crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. Galera, o raciocínio ele é lógico na seguinte forma: conforme vai ocorrendo o processo de urbanização, que ele se dá pelo crescimento populacional das cidades, você também tem o quê? Um estreitamento da área disponível para este nível, para este tipo de processo, ou esta ramificação do processo de urbanização, que são o quê? A formação de moradias, a formação mínima de condição de vida, saneamento básico, moradia. A gente está falando especificamente aqui da moradia. Por quê? Nós também temos a questão da especulação imobiliária. Então, conforme o processo urbanístico vai aumentando, os caras percebem que podem ganhar uma grana, e uma grana muito boa com isso. Como? Fazendo as especulações imobiliárias, restringindo essas áreas para a construção de um condomínio, para a construção de um shopping center. Porque se você parar para pensar, eu não sei se é o caso aí da sua cidade, mas pelo menos nas grandes cidades brasileiras, o espaço em comum, o espaço do lazer, a praça, cada vez vai reduzindo mais nessas grandes cidades. E o que eles colocam no lugar? Um shopping center. Então, o centro da cidade, a parte mais urbana, ela vai sendo cada vez mais restringida. E isso gera uma especulação imobiliária. E as pessoas têm que começar a morar onde? Nas periferias. Óbvio, né? Tirando aqueles condomínios super luxuosos que nós temos nas periferias, mas aí já é um outro processo urbanístico que a gente não está mencionando aqui nesse exercício. É duro, é duro, é duro. Quer dizer, o espaço público está sendo substituído pelo espaço privado. Por exemplo, um shopping center. E aí você tem que se utilizar desse espaço privado como se fosse um público. Mas a gente sabe que não é, porque você tem que pagar para isso. Prof, mas eu vou lá no shopping. Não, só que você está entrando lá, você já está na dinâmica comercial, só de ver as propagandas. Então, isso gera o quê?
um acúmulo financeiro na especulação imobiliária. Chance? Belezinha? Dá um look aqui, acompanha aqui também o nosso gabarito. Vamos para o exercício 5. Nossa Senhora! A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra, cada vez mais concentrada em nosso país. Cerca de 1% de todos os proprietários, 1%, controla 46% das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades, que não cumprem com a sua função social. Isso é muito importante você entender. Função social. A gente já vai discutir daqui a pouco. Como é determinada na Constituição de 88. Também ocupamos as fazendas que têm origem de grilagem de terras públicas. Grilagem de terras públicas. Pessoal, isso é uma discussão. Esse primeiro texto está falando sobre reforma agrária. Está falando sobre desigualdades sociais no campo, que vai gerar grandes desigualdades sociais nas grandes cidades, nas cidades. Ou seja, é um problema social que existe aqui no nosso Brasil varonil. Você tem que se ligar nisso. Você vai ver, daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui na Constituição, que todas as propriedades podem ser urbanas ou podem ser do campo, rurais, ela tem que ter uma função social. A própria Constituição é contra o latifúndio, e o latifúndio improdutivo, porque isso gera riqueza para mas gera pobreza e más condições de vida para milhares de pessoas. E quando a gente fala em terras públicas que passaram por grilagem, você pega aí o pessoal falando, esse pessoal que invade terra, tudo não sei o quê, precisa prender, precisa isso, precisa aquilo, isso é um absurdo. Os caras vão lá e invadem a terra. E os grandes fazendeiros que já invadiram, no seu contexto histórico, terras públicas e hoje são fazendeiros riquíssimos, tem que ser preso também? Porque eu não sei se você sabe, mas terras públicas, elas são terras devolutas, não tem uso capião. Você pode ficar 30 anos ocupando uma terra pública, a Constituição, a lei garante que a partir do momento em que o público, o governo municipal, estadual, federal, pedir as terras de volta, porque descobriu que você estava lá, você tem que devolver e acabou, porque são devolutas. A lei garante isso. Certo? Então, quando a gente fala então de grilagem, vamos rever aquele conceito de grilagem, de você tentar se apropriar de um bem público, nesse caso de terras, burlando certidões, aquelas histórias antigas de colocar o grilo dentro da caixa de sapato, aquelas coisas todas. Bom, então esse é o primeiro texto, o foco é a questão da desigualdade social, falando sobre a reforma agrária. Vamos ver o segundo texto aqui. O pequeno proprietário rural é igual a um pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter, pois tem de ser produtivo e os encargos são difíceis de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis e que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é muito mais barato e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Bom, esse segundo texto já deixou bem claro o seguinte: não curto reforma agrária. É um texto alegando o seguinte: bom, realmente, o pequeno, o médio proprietário rural, ele é muito comparado com um comerciante, principalmente o pequeno, porque os encargos são muito caros, e isso está errado também, principalmente se são terras produtivas. Isso realmente eu concordo.
Mas até aí falar que a reforma agrária ela deveria ficar em segundo plano e melhorar as condições para a melhor produção e geração de emprego, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: qual é o nível desse emprego? Você acha que dá para viver com um salário mínimo? Porque a gente sabe muito bem que muitos fazendeiros de grande porte, latifundiários, eles são contra a reforma agrária, primeiro para que não seja distribuído terras, porque daí essas terras serão produtivas e esses produtos serão contra os produtos desses grandes latifundiários. Sem falar da questão social que a gente falou há 2 minutos atrás. Mas também tem um outro agravante, que é a reserva de mercado de mão de obra. Porque quanto mais gente tiver terra, menos pessoas vai ter para trabalhar para esses latifúndios ganhando salário mínimo, ou 2 salários mínimos, não sei quais são, ou às vezes até menos, que a gente sabe que acontece isso ainda no Brasil. Então a questão da reforma agrária não é só uma questão da distribuição de terras, da distribuição de riqueza, mas também vai se diminuir a reserva de desempregados que ficam, porque o raciocínio do capitalismo é isso: quanto mais desempregado tiver, o salário vai ficar mais baixo. Quanto menos desempregado tiver, imagine uma certa profissão em que os industriais ou até mesmo os grandes latifundiários estão precisando daquela mão de obra, mas não tem no mercado. O que ele vai fazer? Aumentar o salário. Entendeu o raciocínio? Legal. Vamos ver o que o exercício está pedindo aqui. Olha lá. Nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Exatamente isso que nós estudamos agora. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária respectivamente à correção de distorções históricas, eu deveria colocar aqui barras sociais, e o prejuízo ao agronegócio, que é o que a gente acabou de falar, de mão de obra, de distribuição de terras, de novos concorrentes. Tranquilo? Dá uma olhada aqui, ó. Essa é a Constituição brasileira. Eu peguei um fragmento do título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1, dos Direitos e Deveres Individuais Coletivos. Aí está o artigo 5º aqui, no seu inciso 23. A propriedade atenderá à sua função social. Terra improdutiva não é nada social, não gera emprego, não produz alimentos e só gera riqueza para o dono. Tranquilo? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui no seu gabarito e vamos para o exercício 6. Nos últimos decênios, o território conhece grandes mudanças em função de acréscimos técnicos que renovam a sua materialidade, como resultado e condição, ao mesmo tempo, dos processos econômicos e sociais em curso. A partir da última década, verifica-se a ocorrência no Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais, econômicos sobre comunidades locais e com maior intensidade na Amazônia Legal. Opa, Amazônia Legal, o que pode ser isso? Com a, vamos ver, construção de usinas elétricas sobre os rios Tocantins, Xingu e Madeira. Então o texto está falando exatamente sobre isso, sobre essas mudanças do espaço, né? Ocasionando problemas sociais, problemas econômicos, sociais / indígenas, sociais / não indígenas também, né? As questões econômicas regionais e nacionais por conta da própria produção de energia. Vamos fazer um pequeno estudo sobre isso que é muito chance aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. A gente está falando do rio Tocantins, Xingu e Madeira.
não é isso? Olha aqui, nós estamos falando aqui, ó, Jirau e Santo Antônio, olha aqui em Rondônia, certo? As duas usinas hidrelétricas aqui, ó. Olha em Belo Monte do Rio Xingu, que está em obra, que está dando grandes problemas aí, certo? Olha o Tocantins aqui, ó, Serra Quebrada. Bom, aqui são uma das usinas que vão ser construídas e que já foram construídas, que já estão em funcionamento e processos de construção. Só um lembrete aqui, pessoal. Não sei se vocês se lembram lá do rio Iatumã, aonde nós temos a Balbina, né? Mais ou menos por aqui, ó, nas proximidades de Manaus, 200 quilômetros de Manaus. Nós tivemos uma usina hidrelétrica, lá temos ainda construída no período da ditadura militar, que foi uma barbeiragem, porque a superfície lá era muito plana, não tinha declividade suficiente para se fazer essa usina. Então eles gastaram uma fortuna muito grande. A geração de energia dessa grande usina, depois você coloca lá no Google, põe lá, usina hidrelétrica de Balbina, ela abastece somente a cidade de Manaus. Então foi um erro, foi uma catástrofe da engenharia brasileira, infelizmente. Então, antes de fazer qualquer coisa, precisa ter planejamento, precisa ter um estudo, não só da produção, estudo ambiental, se é viável, se a gente não pode melhorar as outras usinas hidrelétricas do Brasil antes de construir uma nova, ou seja, tem que ter um monte de reflexões sobre isso. Chance, vamos para o próximo exercise, vamos arrasar. Coitado desse Enem, nós vamos arrasar com ele. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o nosso gabarito, certo? E vamos ver o exercício 7. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste da Bahia. Olha que informação legal para você estudar, hein? Você sabia disso? Agora está sabendo. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts. Dá uma pesquisada, ver se isso já está funcionando. De repente você pode utilizar aí numa futura redação. Estudar é chance, o exercício, ele põe essas informações, é para você refletir. Já anota aí, é muito importante. Vamos ver aqui, ó. Bom, total suficiente para abastecer cidade de 3 milhões de habitantes, ou seja, uma boa produção. Nós estamos falando de complexo eólico pelo vento. Tudo bem? Tranquilo? Bom, a opção tecnológica retrata na notícia, proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro. Bom, redução da utilização elétrica, não, porque vai gerar produção elétrica. Bioenergético é usar os músculos, não é o caso. Tudo bem? Bom, expansão de fontes renováveis. Fonte renovável, tá, vamos guardar ela. Contenção da demanda urbana industrial, não tem nada a ver. Contenção, conter a demanda, não. Intensificação de dependência geotérmica. Geotérmica é aquela fonte de energia que a gente tem nas camadas inferiores da crosta terrestre, onde ocorre a vaporização do magma. Então não é. Então realmente, ó, expansão de fontes renováveis. Tranquilo? Você está analisando aí quantas questões a gente já discutiu sobre urbanização, sobre energia, fonte de energia, questões ambientais e sociais. Então já vai fazendo um mapeamento do que o Enem cobra. É a mesma coisa quando você vai fazer aí a maratona de matemática. Quanto de cada, mais ou menos, ele está cobrando. Você tem que
analisar isso daí, apesar que você tem que saber de tudo, porque é imprevisível, mas se faz necessário esse estudo. Eu vou mostrar para você o gabarito e na sequência vamos para o exercício 8. Chance? Vamos lá. Gabarito, exercício 8. Bom, de todas as transformações impostas pelo meio técnico-científico informacional à logística de transportes, interessa-nos mais de perto a intermodalidade. Olha só, a relação de modalidades. E por uma razão muito simples, pessoal, todo termo que você tiver dificuldade, procura no dicionário. Vai lá ver lá qual que é o prefixo inter, infra e assim por diante. É muito importante você entender, né, porque se você parar para pensar, todas as questões acabam por sendo uma variação do seu conteúdo de português. Isso é importante. Ou então, do conteúdo de geografia, se você consegue identificar os principais conceitos geográficos. Entendeu? Porque às vezes a questão não é uma questão difícil, não é uma questão super elaborada, mas ele quer saber se você está atualizado. Então, se preciso for, deixa o dicionário aí ao seu lado. Vamos estudar, está muito chance hoje, está muito chance. Está um calor, é o ninho, está um calor, mas vamos lá. Bom, e por uma razão muito simples, o potencial que tal ferramenta logística ostenta permite que haja, de fato, um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil, ou seja, com o tamanho do Brasil. Um sistema de transporte que tenha no Brasil que respeite, que seja orientado pelo tamanho do território brasileiro. Você não vai me querer colocar apenas um tipo de transporte para deslocamento de cargas num território como o Brasil. Você vai querer colocar? Mais de 70% do deslocamento de cargas aqui do Brasil é feito somente por rodovias. Meu Deus, e os caras querem ser países desenvolvidos. Qualquer governante fala isso. Sistema de transporte é importantíssimo para o desenvolvimento econômico e social de um país. Acompanha comigo. A necessidade de modais de transporte, de modos, de modalidades de transporte interligados no território brasileiro justifica-se pelas grandes distâncias e a busca da redução dos custos de transporte. É o que a gente acabou de falar, é matar a charada aqui, ó. Olha um exemplo tranquilo aqui, ó. Sistema de transporte interligado. Você imagina isso aqui, ó, a representação de uma rodovia. Então, eu quero que você entenda que não é que eu sou contra a rodovia também é importante, mas para pequenas e no máximo médias distâncias. Você tem que incluir o território brasileiro aqui, ferrovias, hidrovias. O Brasil é riquíssimo em rios de planalto, de planície, mas que são planos, que têm porcentagens do rio que são planos. Então você tem que se utilizar de hidrovia, ferrovia, rodovia, principalmente para pequenas distâncias. Médias é até aceitável, se uma determinada região você ainda não tem condições de desenvolver, por exemplo, uma ferrovia. Se você não tem condições de desenvolver uma hidrovia, não tem jeito, vamos utilizar a rodovia. Agora, olha aqui, ó, um exemplo. Você tem uma pequena rodovia que ela está interligada com uma ferrovia. Então você pega a carga, traz para cá, põe no trem. Do trem você pode fazer uma interligação com, por exemplo, uma hidrovia, que vai fazer uma ligação com outra rodovia e, por último, chegar no porto, no litoral brasileiro, para que a gente possa exportar essa produção.
Então isso é um sistema interligado. Isso parece ilógico, mas e o império dos meios de transporte por rodovia? É isso que a gente precisa combater. A gente precisa ter um bem para o país. Professor, o senhor é contra transportadoras? Nananina, não. Eu sou a favor de um Brasil melhor. É diferente. Que nós temos que ter transportadoras, empresas de ônibus. É um prazer você viajar por esse país, para conhecer, ver as paisagens, é óbvio, né? Com rodovias decentes, para você viajar com mais segurança, porque muita gente é assaltada dentro do próprio ônibus, morre porque a curva é mal feita na estrada, é aquelas coisas que a gente já conhece. Tudo bem? Esse sistema de transporte, ele pode estar... Você tem uma ideia, lá na China, não só na China, estou falando da China como um exemplo, tem caminhões que eles sobem em cima do trem e um trecho do transporte é o trem que está levando o caminhão e por sobre o caminhão a carga. Aí ele chega até uma estação, o caminhão desce e continua o seu transporte. Olha só, é uma questão de utilizar a inteligência por meio do quê? Planejamento. Sem planejamento, você não está fazendo planejamento para passar no Enem, você tem que ter um planejamento para administrar o país. Jones? Vamos acompanhar aqui. Mais. Aqui está o nosso gabarito. Vamos para a questão de número 9. Embora haja dados comuns que dão unidade ao fenômeno da urbanização na África, na Ásia e na América Latina, os impactos são distintos em cada continente e mesmo dentro de cada país, ainda que as modernizações se deem com o mesmo conjunto de inovações. Então, está falando aqui sobre o fenômeno de urbanização que acontece na África, na Ásia e na América do Sul. Nós temos processos de urbanização com contextos diferentes. E dentro dos próprios continentes, os países também têm as suas particularidades no processo de urbanização. O texto aponta para a complexidade da urbanização nos diferentes contextos socioespaciais. Comparando a organização socioeconômica das regiões citadas, a unidade desse fenômeno é perceptível no aspecto, demográfico, em função da localização das maiores aglomerações urbanas e continuidade do fluxo campo-cidade. Ou seja, mesmo tendo as suas particularidades continentais e dentro dos seus continentes, nós temos os países com as suas particularidades no seu processo de urbanização, tem uma coisa que é comum a todas, o êxodo rural, certo? A questão demográfica e a questão da continuidade do fluxo campo-cidade. É o processo de êxodo rural, a saída do homem do campo em busca das cidades. Na verdade, o êxodo rural é você estudar com o seguinte raciocínio. Não é a saída do homem do campo. O homem do campo ele é expulso do campo porque ele não tem outra alternativa. Salve algum exemplo aqui ou outro. Mas na grande maioria, ele acaba por sendo expulso e indo em busca de uma nova esperança. Beleza? Vamos lá. Aqui está o gabarito. Vamos para o exercício 10. Esse exercício 10 ele é muito chance, hein? Vamos ver. Ó. Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. Olha as mudanças no espaço geográfico. Isso aqui o que é? Uma vertente, uma encosta. Foi criado o que aqui, pessoal? Terraços. Terraceamento. Galera, você lembra do exercício da maratona 2, exercício 3? Depois você dá uma... e faça a relação desse exercício com aquele exercício lá.
Porque lá naquele exercício, a pergunta é assim: assinalem abaixo aquilo que anda na contramão para diminuir o processo erosivo. Você tinha que, naquela questão, era o processo de desmatamento. Então, o desmatamento, ele andava na contramão de um processo que poderia contribuir para a diminuição da erosão das encostas. E uma das alternativas é o terraceamento. Ele contribui para o processo de não erosão, certo? É óbvio que o melhor, né, seria a vegetação nativa, a vegetação natural nessa encosta. Mas as condições, as necessidades sociais do plantio para sobreviver. Então, já que você vai interferir no meio ambiente, que interfira com a menor agressão. O processo de terraceamento evita o processo erosivo excessivo. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. É como se a água estivesse sendo canalizada. A água, ela não vai descer, na hora da chuva, a água não vai descer reto aqui e fazer o que? A erosão laminar. Ela vai ter o que? Esse encanamento, é como se fossem calhas. Então a água acaba tendo uma velocidade menor e diminui o processo erosivo. Tudo bem? O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada é controlar a erosão laminar. Lâmina, a primeira camada do solo, né? Que vai lavar o solo e levar com ele todos os seus componentes, provocando maior processo erosivo nessas encostas. Tranquilo? Faz uma relação, faz um link com aquele exercício lá que é muito interessante, você acaba aprendendo mais. Vamos lá? Próximo exercício, aí ó, o gabarito. O próximo exercício, olha lá, número 11, Arnaldo Antunes. Esse cara é fera, hein? Nossa Senhora! Multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Nossa, que salada, hein? É o que a economia chama de globalização. Globalização econômica. Beleza. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Nossa, agora olha isso aqui. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Porrada, hein? Arnaldo Antunes escreve muito. Um forte abraço. Vamos ver o que o exercício quer? Mas você já entendeu, né? Nós estamos, a música está falando de um processo de globalização econômica, né? E ao mesmo tempo ele faz uma crítica que essa globalização ela tem um limite, porque na parte social, aí, opa, pera lá, calma lá, você é descendente de iraquiano, você é uma criança iraquiana, opa, aí aonde está a globalização, onde está a parte social? Então vamos ver o que o exercício pede aqui. Na canção, ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Tá lá. Ampliação das trocas econômicas, que é o que interessa, e seletividade dos fluxos populacionais. Pessoal, seletividade. Se ligou, né? Entendeu o recado? Vamos aí então para o próximo exercício. Olha lá, aqui está o gabarito, exercício 12. No esquema, o problema atmosférico relacionado ao ciclo da água, acentuou-se após as revoluções industriais. Uma consequência direta desse problema está dá uma saboreada aqui, ó, chuvas ácidas, poluição atmosférica,
neblina ácida. Opa! Aí depois, com a chuva ácida, o que vem a acontecer? Né? Então, a relação do desenho, o que a chuva, a industrialização, poluição atmosférica, chuva ácida, o que vai mais interferir no problemas, em questões ambientais? Está aqui, ó, redução da flora. Por quê? Elevação das marés está relacionado a isso? Não. Erosão de encostas, só que primeiro a gente está falando da redução da flora, tá bom? E mesmo assim, com as encostas, a gente está vinculando ao processo de desmatamento. Então, primeiro a diminuição da flora, para depois a erosão de encostas. Laterização do solo, lembra que a questão da laterização do solo é a questão do hidróxido de ferro e de alumínio que chega até a superfície da Terra, certo? Com o processo de lixiviação e depois o processo de laterização. E os fragmentos das rochas. Tudo bem? Só um exemplo. A cidade de Cubatão, que fica no litoral do estado de São Paulo, ela já foi considerada a cidade mais poluída do mundo, anos 70, início dos anos 80. A mais poluída do mundo, a maior concentração de mercúrio na água dos rios no mundo, a maior poluição atmosférica do mundo. Lá tinha tanta chuva ácida que, se você procurar lá na internet, você vai ver imagens de encostas da região da Serra do Mar, né? A Serra do Mar, ela engloba também a cidade de Cubatão, não só a cidade de Santos, né? Toda aquela parte do litoral sul e indo para o litoral norte do estado de São Paulo. Mas em Cubatão você viu as encostas da região serrana sem vegetação, e não era processo de desmatamento, era processo de chuvas ácidas. Então, redução da flora. Vamos para o 13º e último exercício. Vamos lá. Muito chance. Olha o nosso gabarito, 13. Um gigante da indústria da internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia a sua página Palestina. Olha só, hein? Ou seja, o que conferia a sua página, ou seja, você escrevia lá Palestina, olha lá, o que saía? O site de buscas alterou sua página quando acessada da Cisjordânia, ou seja, o pessoal digitando lá na Cisjordânia. Em vez de território palestino, a empresa escreve agora Palestina, logo abaixo do logotipo. Olha lá, não vou falar quem é, hein? Olha lá. Se ele está falando que antes era território, agora é Palestina, o Estado palestino. Galera, isso é muito importante. Você já parou para pensar que na década lá de 40, 48, foi feito então o quê? A ONU reconheceu Israel como Estado, perfeito. Mas a Palestina, onde ficam os palestinos de origem islâmicas, foi considerado apenas um território. Sendo território, não é Estado, não é país. Agora, Israel, sendo considerado Estado, sendo considerado país, qualquer islâmico que entrar no território de Israel sem autorização, ele está invadindo um país, sendo que o inverso não ocorre, invasão de Estado. O que acaba acontecendo? As diferenças são muito grandes. Tá? Então, eu quero que você se ligue que a partir do momento em que o Google coloca lá Palestina, o Google, a empresa, está considerando o quê? Este território deixa de ser território e passa a ser um Estado. É um reconhecimento. Só que para ser considerado realmente um Estado, a ONU precisa reconhecer. Quando eu falo ONU, eu estou falando da ONU e seus integrantes, ou seja, o mundo quase que todo.
Chance? Vamos ver aqui, ó. O exercício fala assim: o gesto simbólico sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos significa o reconhecimento de uma autoridade jurídica, certo? A um passo de ser um Estado, uma autoridade ali. Uma coisa importantíssima. Nós estamos aqui em outubro de 2014. Há pouco tempo, uma semana, 2 semanas, o parlamento inglês reconheceu a Palestina como um Estado. Isso é um grande avanço, certo? A Inglaterra, com o Reino Unido, sozinhas, aqui no nosso parlamento, a partir de agora, nós reconhecemos a Palestina como uma autoridade jurídica, como um Estado. E é assim que nós devemos respeitar. Já é um avanço. Inglaterra, o Reino Unido é um país, é uma estrutura de países muito reconhecida no mundo todo. Certo? Lembra que ela fez isso de forma individual, não é a União Europeia, porque lembra que na União Europeia não existe ainda uma Constituição, por isso que a Inglaterra acabou fazendo esse reconhecimento, ela teve condições. Porque se já tivesse a Constituição da União Europeia, a Inglaterra não ia poder fazer isso sozinho, o Reino Unido não ia poder fazer isso sozinho. Chance? Dá uma olhada aqui no gabarito, tá aí, dá uma estudada, dá uma lida aí para todos nós. E com isso nós terminamos a nossa terceira e última maratona do Enem aqui no Geografando com Papai. Galera, se você curtiu, dá um positivo, e você no Facebook, dá uma compartilhada. Lembra que nesse Brasil nós temos muitas pessoas que não têm acesso a um cursinho, a uma escola legal. Então a gente precisa dar uma força, uma contribuída aí para a galera toda. Olha, muito chance ter ficado aqui com vocês. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Só concentração e dá um tapa na peruca. Um forte abraço e boa prova, bom Enem para vocês. Até mais.